Bom dia a todos. Estamos começando a primeira aula de Power BI. Então, eu estou entendendo que todos conseguem entrar no Power BI, apenas alguns ainda têm alguma dificuldade de logar. A diferença é que quem não conseguir logar não vai conseguir publicar na aula de hoje, tá? Pessoal, o que vocês estão vendo aí é um baleeiro, ou seja, uma fábrica para extração de subprodutos da baleia na Antártida, ok? É um lugar impressionante e o mais interessante é que a água aí é quente, que tem um vulcão aí em algum lugar aí. Mas isso que sobrou desta indústria baleeira no Polo Sul. Bom, então vamos lá. Antes de a gente começar, eu gostaria de tentar entender um pouquinho o fechamento aí da fase anterior. Então eu vou ir aqui no geral, colocar no fórum, aula do dia 29, e a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, bem rapidinho, é sobre a parte A, que são as ferramentas. Logo em seguida, a gente vai fazer introdução ao Power BI. Em seguida, a gente vai fazer o primeiro dashboard usando a ferramenta Power BI. E para casa, nós vamos ter um teste de conceitos, isso para sexta-feira, e depois vocês vão iniciar essas visualizações, esses dashboards que a gente fez, e mais alguns outros nós vamos terminar na aula de sexta-feira. Quem conseguir, ótimo. Quem não conseguir, a gente faz junto na aula de sexta-feira. Mas o teste deve ser feito obrigatoriamente até o início da aula de sexta-feira, ok? Então, nós vimos ferramentas do RP, vimos ferramenta de BI, Data Analytics, Blockchain e também de inteligência artificial. Então, somando todo esse processo, vocês fizeram um vídeo, né? Um vídeo falando das consequências desse processo para a sua profissão. Ô, João Pedro, a pergunta se você está sem o Power BI hoje ou está sem o Power BI para sempre. Então nós vamos ter que conversar. Eu não sabia desse caso aí.
Eu achei que os casos que tivessem era só o registro, né? Então, nós vamos ter que ou fazer acesso remoto ou vai ter que... Ô, João, você mora em Ribeirão? É, depois a gente conversa no final, mas sem a instalação não dá para continuar o curso, porque é todo baseado no PowerPoint. Mesmo a parte do RP, vocês têm que fazer um relatório usando o Power BI, ok? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu queria era que vocês respondessem essa esse link aqui. Qual a palavra que vem à mente ao ouvir essas ferramentas que discutimos no curso até agora? Só para fazer um fechamento, o que que significa isso para você? Pessoal, nós tivemos 27
e temos 37 pessoas presentes. Então, ainda há espaço para mais algumas ideias e a gente acredita em todas as ideias. Opa, tem um número, é um número no telefone. Muito bom. Pessoal, obrigado pela participação. Então, o que observa aí é, na verdade, alguns desafios e também oportunidades para a carreira. O que a gente poderia fechar em termos dessa tecnologia é que isso não vai acabar com as carreiras, seja contabilidade, seja economia, mas com certeza aqueles que conhecerem ou utilizarem essas tecnologias, elas vão substituir aquelas pessoas que não utilizaram. Então, está lançado um desafio para que vocês procurem desenvolver novas formas aí de análise e interpretação dos dados, de tal forma que vocês possam desenvolver alguma coisa que a máquina ainda não faz. Não procurem desenvolver ou aperfeiçoar naquilo que a máquina hoje faz. Ou seja, não entre na era de robotização, ou seja, não faça o que o robô faz, porque isso será substituído, ok? Então, vamos agora trabalhar um pouco no Power BI. Se vocês observarem, tem, deixa eu voltar aqui, parte B, Power BI,
aqui tem um material que a gente vai usar na disciplina, ok? Então, esse material, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que tem, primeiro, o arquivo Excel. Deixa eu... Pessoal, tenta clicar no 3 pontinhos e coloca a tela inteira, ok? Assim fica mais nítido. Eu observo que o Meet não é tão nítido como o Zoom. Se vocês acharem mais conveniente, a gente pode eventualmente utilizar um Zoom, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui os dados no formato Excel. Esse PBI-X é a versão do é o arquivo do Power BI. Esse aqui é transformado e esse é o final do que a gente vai fazer hoje, tá? Esse aqui é o arquivo Word passo a passo e esse aqui são fórmulas DAX que a gente vai comentar ao longo do curso. Ele tem um conjunto muito poderoso de fórmulas, equivale às fórmulas do Excel, só que mais sofisticado. Nesse outro aqui, é montar a estrutura de pastas. O que significa isso aqui? Eu vou clicar. E vou abrir aqui. E ele mostra aqui, pessoal, o formato de pastas que eu adoto no meu computador. Uma vez que vocês vão utilizar os arquivos prontos para eventuais suportes, etc., seria legal que vocês usassem a mesma estrutura de pastas que eu estou usando. Então, eu criei, na verdade, uma pasta que chama Power BI, PBI, no diretório C. E de lá eu criei subpastas. PB1, 01, 02 até 7, ok? O que significa isso? Significa que quando vocês usarem o arquivo que eu gerei, vocês vão poder modificá-los à vontade e atualizar. Caso vocês não tenham um arquivo na pasta correta, no local correto, ele não vai conseguir atualizar. Isso só vale para esses arquivos aqui, ó, que eu estou mandando para você, ó. Final, PBI-X, aula 1, dashboard transformado PBI-X. Porque eles vão estar hospedados nessas pastas. Deixa eu colocar aqui para vocês, só mostrar o que significa isso. Dá uma olhada aqui, que eu tenho uma pasta no disco C,
que chama PBI. Dentro dela, eu tenho o PBI 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Os meus dados estão aqui nessa pasta. Isso significa, quando eu gero um arquivo PBIX, ele vai tentar buscar nessa pasta. Então, se você não tiver essa pasta, ele vai abrir, mas não vai permitir atualizar. Ok? Então, pode colocar em qualquer pasta, mas se vai usar os arquivos que eu estou disponibilizando do PBIX, eles vão precisar estar nessa pasta, ou você tem que atualizar a nova pasta que você colocou. Ok, pessoal? Então vamos lá. A primeira coisa, eu queria saber se tem alguma pessoa que está aqui nessa reunião e que não conseguiu abrir o Power BI, porque eu vou dar um tempinho no final da aula para a gente conversar como resolver isso. Eu não estou falando logar, eu estou falando conseguiu abrir o Power BI. Para quem nunca viu, o Power BI é isso aqui, ó. Tá? Então, por favor, coloque aí OK se você já conseguiu abrir o Power BI e se não conseguiu, coloque o seu nome aí, de tal forma que no final da aula a gente vai arrumar algum jeito. Eu só vou anotar aí aquelas pessoas que vão precisar de ajuda. Bom, eu estou vendo todo mundo por enquanto, ok? Existe alguém que vai precisar alguma ajuda que está presente nessa aula? Eu precisarei, professor. Gabriel. O Gabriel, você nem conseguiu instalar? Eu consegui instalar, mas eu não consigo colocar o meu e-mail não funciona no Power BI, não entra. Eu coloco o meu e-mail USP e não entra. Tá, mas você conseguir usar normalmente. O que você não consegue é logar, é isso? Isso, professor. Mas você já conseguiu abrir. Sim. Tá, beleza. Nós não vamos precisar você logar na aula de hoje, tá bom? Mas a gente conversa ao final da aula. Mais alguém, pessoal, vai precisar ajuda? Não. Ok, pessoal. Então vamos lá. Pessoal, eu queria falar um pouquinho o que significa o Power BI. Depois a gente entra na parte prática aí, ok? Tem alguns conceitos que a gente precisa entender, tá? Que são dois conceitos importantes: tabelas de dimensões e tabelas fatos, ok? O que significa tabelação e o que significa tabela fato? Ao invés de ler aqui, eu vou mostrar um exemplo. E esse é o esquema que a gente chama estrela, que
funciona o Power BI. Se vocês observarem no centro dela, deixa eu aumentar aqui para ver se melhora. Se vocês pegarem esse material, talvez fique mais fácil a leitura. Mas acredito que, por enquanto, dá para enxergar. Então, se vocês observarem, a tabela fato, né, como está escrito aqui em cima, ela são ações, são transações. Pode ser ordem de vendas, temperatura, taxa, etc. Elas contêm muitas linhas que vão crescendo ao longo do tempo. E elas possuem a chave das outras tabelas. Quando a gente fala, então, tabelas fatos, produto, cliente, entrega, etc. Quando a gente está falando tabela dimensão, significa o quê? Ela não pode repetir, porque ela contém uma coluna única. E para que serve? Elas são filtros das tabelas fatos ou resumos. Então, se a gente pegar aqui a vendas, nós podemos filtrar por produto, podemos filtrar por funcionário, podemos filtrar por dimensão. Ok? Então, é importante a gente entender esse processo, porque isso vai... Deixa eu colocar netinha. Não funcionou. Pois eu vejo. Então, eu tenho uma tabela fatos, que são as transações, e tenho as outras que vai permitir a gente fazer resumos ou filtros. Eu posso filtrar as vendas por cliente, entregador, tempo, funcionário e produto. Todas essas tabelas que a gente chama de dimensão, ela tem chave, ou seja, ela não repete. Só tem a chave de um único produto. E nessa outra aqui, vendas, ela repete, pode ser o mesmo produto vendendo várias vezes. Tá? Então, isso que a gente chama de esquema estrela. Ah, eu não poderia juntar tudo isso em uma tabela? Você poderia juntar, sim, mas não é a melhor maneira. Então, normalmente, na empresa, a gente tem um conjunto de tabelas que estão relacionadas. E a partir desse momento, a gente consegue extrair um grande número de relatórios. Okay? Então, essa primeira conceito importante, tabela fato e tabela dimensão. Pessoal, tem dúvida? Pode postar. Além disso, vocês podem abrir o microfone caso tenha dúvidas. A outra coisa muito importante, que é o diferencial quando comparado com o Excel, são as medidas, tá? São as fórmulas escritas em que a gente chama aqui DAX.
Então, a coisa mais poderosa... Opa, posso sim. Então, pessoal, só voltando aqui, né? Mas, pessoal, esse material está disponível, vocês podem usar também. A Isabela está perguntando, as tabelas de dimensões são as que usamos para fazer filtro. Exatamente isso. A gente não só faz filtro, mas faz um resumo, por exemplo, totalização das vendas por cliente. Nesse caso, eu não estou fazendo um filtro, mas eu estou totalizando por todos os possíveis clientes. Então, tanto na parte de resumo como filtro, eu quero um cliente de uma determinada cidade, um determinado produto, você faz com as tabelas que chamam dimensão. Tá? Então, a tabela fato são as transações da empresa e a tabela dimensão são aquelas que vão permitir que a gente possa fazer um filtro, como a Isabela falou, ou uma totalização por cada dimensão, ok? Então, nessas tabelas cliente, precisa ter uma chave. O que significa chave? É que você identifica um único cliente. Por exemplo, na chave cliente, se a gente colocar o CPF, você identifica um único cliente. Mesma coisa para produto, funcionário, esse dimensão tempo aí, entregador. Ok? No caso das vendas, eu posso ter o mesmo produto vendido pelo mesmo funcionário, talvez em tempos diferentes, ok? Então, agora, no caso de medidas, a gente tem algumas funções, por exemplo, soma, mínimo, max, média, etc. Essas funções que a gente chama de função tax. Deixa eu voltar lá para vocês e mostrar o que são essas funções tax. Eu vou entrar aqui no material e vou clicar aqui o arquivo das funções tax. Ok? Vou aumentar aqui. Então, aqui a gente está vendo as funções que a gente costuma ter no Excel e as funções novas que a gente vai ter aqui, ok? Então, tem umas funções diferentes que a gente não tem lá no Excel, ok? Então, fechando aqui, vamos voltar no Word. E eu queria mostrar mais ou menos o que significa essa ideia de tabela fácil normalizada ou a tabela dimensão e fato. Ao contrário, se a gente tiver uma única tabela, a pergunta é: eu vou conseguir fazer? Vai, mas não vai ser uma forma tão interessante, tão rápida e, portanto, a gente teria que necessariamente trabalhar com mais de uma tabela. Tá? E esse processo de você transformar uma tabela em várias, ele chama dentro da computação normalização. Tá? Ao invés de termos uma tabela repetindo os dados, nós vamos fazer essa repetição de uma forma mais controlada. Por que não é interessante ter uma tabela só? Vamos supor que eu coloco a transação com os dados do vendedor,
dados do produto, etc. Se o produto tem muita informação, eu vou ficar repetindo ela desnecessariamente em cada linha. Mesma coisa para o vendedor, mesma coisa para o produto. E se a gente tiver que alterar uma coisa do produto, a gente precisa alterar em todas as linhas que contém aquele produto. Se ao contrário, a gente separar a venda do produto, eu preciso alterar apenas na tabela produto, se houver necessidade. Então, esse processo de normalização, nós vamos entregar para vocês as tabelas já normalizadas, mas o importante é saber que alguém deve fazer esse processo. Ok? Então, nós vamos agora já começar a entrar. Ah, mas eu não deveria saber fazer a normalização? Sim. Se normalmente, quando você solicita para a empresa, ela já entrega os dados no formato de dimensão de fato. Então, aquela ideia de você ter apenas uma tabela com tudo não é a forma mais adequada para visualizar ou gerenciar esses dados, ok? Então, agora eu vou começar a mexer no Power BI, mas esse passo a passo que está colocado aqui, né, esses passo a passo aqui, eles vão estar à disposição de vocês, tá bom? Pessoal, esse aqui é o resultado da aula de hoje. O mais importante, além de vocês aprenderem a parte técnica, é entender o que isso pode trazer para a gente. Se a gente observar esse desenho, depois a gente discute um pouquinho mais, a gente observa um faturamento por mês, tá? E um faturamento total. Quando a gente pega o faturamento total, a gente não visualiza se tem algum problema sazonal. Ok? Então, é importante a gente ter em mente. Quando a gente também analisa o valor total das vendas, a gente não sabe o que está acontecendo, já que nós não somos uma empresa global. Então, eu posso aqui, ó, mexer aqui no mouse e tentar ter uma visão mundial aí das minhas vendas e, na verdade, o meu maior mercado é os Estados Unidos, ok? Então, isso aqui a gente faz de uma maneira bem tranquila e nós vamos fazer hoje aí. Então, vamos lá, eu vou fechar os dados que a gente vai usar, tá aqui,
aula 01, Power BI, dados, ok? E no meu caso, eu já coloquei isso lá na pasta Power BI, subpasta Power BI, aula 01, ok? Então, como é que está no meu computador? Vamos ver lá, C, uma pasta Power BI, e aqui tem Power BI 01, 02, até 7, ok? Então, os dados estão aqui, no meu caso aí. Se vocês, eu sugiro que vocês façam essa proposta, mas se não fizer, vai funcionar também, ok? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o Power BI. Esse é a tela inicial do Power BI. Então, eu gostaria que vocês colocassem sim, se vocês conseguiram chegar nessa tela. O importante é como é que funciona essa aula. Eu vou falando, eu vou gravar essa sessão, o resultado do Power BI vai estar à disposição para vocês e a gravação, ok? Então, hoje a gente faz um dashboard com apenas 3 visualizações e na sexta-feira a gente vai fazer mais 3, ok? Então, nós vamos totalizar. Opa! O Azor está falando que não achou. Vamos sair daqui. Os dados estão aqui, ó, pessoal. Vamos lá. Pessoal, não é para abrir nada, é só para abrir o Power BI. Tá bom? Pessoal, não é para abrir nada. Aí vocês vêm aqui, material, tá? Ó, nesse material, ele tem um arquivo que chama esse aqui, ó, aula 01 Power BI dados, ok? Depois que você descarregou esse arquivo, você vem e abre o Power BI. Por favor, não ande muito na frente, porque se der alguma coisa errada, eu tenho que parar para resolver cada caminho errado. Então, Professor, qual que é pois o não. download que tem que fazer da pasta? Tava baixando o Power BI. Aqui, ó. Faz todo esse material que é a aula de hoje, tá bom? Tá bom. Mas o que a gente vai usar agora é esse aqui, ó. Aula, deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Esse que a gente vai usar, tá bom? E depois, esse aqui é o resultado final dessa aula. Esse aqui é o Word com passo a passo. Esse aqui é a fórmula TAX, um resuminho. E esse último é a estrutura que eu estou usando na minha máquina. Portanto, essa estrutura é bastante adequada se vocês forem abrir esses 2 arquivos aqui, esse aqui, esse e esse, tá? Então, a estrutura só serve para isso, para que vocês tenham a mesma que eu. Ao abrir o arquivo que eu fiz, ele pode pedir para que vocês confirme a pasta que está. Se você não tiver, ele não permite atualização,
mas isso não é um problema. É só sob o ponto de vista didático. Como eu estou fornecendo para vocês o resultado, vocês, ao abrir o resultado na sua máquina, ele pode pedir para você atualizar a pasta ou diretório. Pessoal, podem perguntar, podem abrir o microfone, podem escrever. O Guilherme colocou: o abrir só abre extensões do Power BI. Perfeito o que o Guilherme falou, mas por enquanto a gente não está abrindo nada. Eu queria só que vocês confirmassem para mim se vocês conseguiram chegar nesta página. Então, se conseguiu, coloque sim, por favor. Então, por enquanto, eu não abri nada. Ótimo, pessoal. Então, vamos lá. Uma vez que eu estou aqui, eu vou obter dados. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Nós vamos nessa opção aqui, obter dados. Ao clicar obter dados, eu tenho várias opções. Observe aqui o potencial do Power BI. Ele trabalha qualquer um desses tipos de arquivo. No caso específico nosso, nós vamos trabalhar com Excel, que é o mais comum que existe. Então, eu venho aqui, pasta de trabalho Excel. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, pasta de trabalho Excel. Eu fui primeiro aqui em obter dados, em segundo, pasta de trabalho Excel. No meu caso aqui, se vocês observarem, eu coloquei os dados no C, pasta PBI e subpasta PBI 01. É obrigado a colocar desse jeito? Não. Isso só facilita do ponto de vista didático quando vocês forem abrir o arquivo que eu gerei no meu computador. Uma vez que eu clico, que eu achei o arquivo, onde quer que você tenha colocado, eu vou clicar nele e dar abrir. Eu queria que todo mundo parasse nesse ponto e que a gente andasse juntos, ok? Por favor, deem OK se vocês chegaram nessa tela. Pessoal, quem não conseguiu também deve se manifestar. O que a gente quer é que todos consigam fazer as atividades.
Ok? Pessoal, então, agora eu vou dar um zoom aqui. A gente vai escolher essa pasta, essa planilha do arquivo Excel que chama vendas. Daí a primeira dica, pessoal, quando vocês montarem um Excel, dê um nome para as planilhas naquela aba no canto inferior. Alguma coisa que tenha algum significado. Então, eu vou clicar aqui, selecionando. A partir desse momento que eu seleciono a pastinha na aba Vendas, ele vai aparecer aqui do lado direito os dados. Eu vou, com o mouse, dar uma olhadinha para ver se está tudo ok. Aparentemente está ok. Opa, tem uma coluna 13 que não tem nada a ver. Então é importante que a gente já tenha em mente que tem coisas para que a gente possa arrumar. Outra coisa que vocês devem notar é que o nome das colunas começa com o nome da tabela. Então, vendas, datas, venda, produtos, etc. Esse é um padrão que a gente vai adotar. Eu vou explicar com calma, porque no momento eu só peço que vocês tentem utilizar esse padrão. E aí eu tenho várias opções aqui, né? Eu tenho carregar, eu tenho transformar e eu tenho cancelar. O que a gente vai usar aqui é o transformar, ok? Por que a gente vai usar o transformar e não vai usar o carregar? Porque existe uma diferença muito importante entre os dois. Carregar significa que eu vou carregar os dados para a memória do Power BI. Transformar, eu passo por uma etapa anterior ao carregamento, onde eu vou tratar os dados. Então, é sempre recomendado que vocês usem a opção transformar. Então, vamos clicar, transformar, e ele já aparece todos os dados aqui. Ok? E se vocês olharem lá em cima, no canto superior esquerdo, nós temos uma coisa fundamental aqui. Nós estamos no editor do Power Query. Nesse editor, nós vamos tratar os dados. Depois que a gente vai gerar os gráficos ou visualização, como chamamos aqui no Power BI. Tá ok? Então, primeira coisa, quando a gente clica o transformar, é a possibilidade de tratar os dados. E como que eu sei que eu estou no Power Query e não estou no home page principal do Power BI? No canto superior esquerdo está escrito editor do Power Query. Então a pergunta vocês conseguiram chegar no editor do Power Query? Coloque sim aí, por favor, ou não. Ótimo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor.
Isso, boa ideia, pessoal. Aqui a gente é uma comunidade. O que a Isabel está falando, se você não selecionar a planilha vendas, ele não vai habilitar, carregar e não transformar, porque você não escolheu os dados. Obrigado. Ah, foi o Azor. É isso. Obrigado, Azor. Então vamos lá. Então, nós chegamos nesse ponto para que a gente possa trabalhar um pouco os dados, ok? Então eu estou seguindo aqui o passo a passo, ok? A primeira coisa que eu preciso fazer, e que está seguindo aqui na etapa 5 do passo a passo, ela chama a 5A, linhas em branco. Eu preciso tirar as linhas em branco para que ele não contabilize. Como é que eu faço isso? Eu estou aqui no ícone página inicial. Então vamos lá. O ícone página inicial. E depois eu vou escolher o ícone remover linhas. Aí eu venho remover linhas e remover linhas em branco. Ok? Então, quando eu fiz isso, remover linhas em branco, está tudo ok, não tenho nenhum problema com isso aí. É muito rápido e muito tranquilo esse processo. Seguindo aí, na página 6, né? Prof, tem como fazer de novo? Opa, claro. Você já está no Power Query? Essa é a primeira pergunta. Como que eu sei se eu estou no Power Query? Olha aqui, ó. Editor do Power Query. Tô sim, tô sim. Beleza. Então, olha lá. A primeira coisa que eu faço, eu clico aqui na aba inicial. E aí vai mostrar todas as opções da aba inicial e eu quero trabalhar com essa aqui, remover linhas, ok? Aí eu venho aqui, remover linhas, vou dar um zoom aqui e usar essa opção, remover linhas em branco. Ô, professor, o meu tá escrito remover colunas e reduzir linhas. E só isso. Clica no reduzir linhas, aí vai ter o remover linhas lá dentro. Reduzir linhas? Sim, clica ali, aí vai ter o remover linhas. Será que você está numa versão? Aí, valeu, salvou. É isso aí, pessoal. Vamos ajudando aí todo mundo. Uma coisa que eu não falei, pessoal, quase toda semana sai uma versão nova do Power BI. Então, quando você entra, ele avisa, favor atualizar. Então, sempre seria interessante que todo mundo atualizasse para que a gente fique na mesma versão. Não sei se esse é o caso, mas eu lembrei desse informação agora. Então, eu já resolvi. Agora, eu queria que vocês observassem, deixa eu só fazer uma linha aqui. Ó.
Essas colunas que existem aqui, elas mostram não só o nome da coluna, bem como o tipo de dados. Se o primeiro é data, ele mostra um calendário. O segundo, ABC. O vendas, ele mostra 1.2, que é decimal. Deixa eu ver se tem algum número inteiro. Sim, tem um número inteiro aqui. Deixa eu dar um zoom. Aqui, 1, 2, 3, ele mostra que é inteiro. Por que que isso é importante, pessoal? Nós não estamos tratando os dados. Se a gente está tratando os dados, significa que a gente precisa saber qual o tipo de dado. Se eu clicar qualquer um deles, por exemplo, vendas, e olhar aqui em cima, está escrito um número inteiro. Se eu quiser mudar, eu posso mudar aqui, em várias opções. Ok? Então, se tiver algum problema na hora de importar, esse é o momento de a gente acertar o tipo de dados. Tá ok? Obrigado, pessoal. Agora, se a gente observar aqui, pessoal, dá uma olhada o que aconteceu aqui. Eu tenho cliente nome e cliente sobrenome. Ok? Será que eu não poderia juntar isso? Como que eu faço para juntar, pessoal? Eu seleciono, seguro o Ctrl, seleciono a primeira, seguro o Ctrl, e aí nós vamos botão direito, mesclar colunas. Como que eu faço para mesclar? Seleciono a primeira, seguro o Ctrl, clica a segunda coluna, botão direito e mesclar colunas. Quando eu faço isso, aparece uma janela. E essa janela, ela vai perguntar se você quer colocar algum separador e qual é o nome que você quer colocar. E eu vou colocar aqui um separador espaço e o nome eu vou seguir o padrão vendas nome completo. Deixa eu dar um zoom. É isso que eu escolhi. Então, o que eu fiz? Selecionei vendas, nome cliente, vendas, sobrenome, botão direito, mesclar coluna, separador, espaço e nome da coluna vendas, nome completo. Ok? E aí eu vou dar OK. Então, eu já criei aqui vendas, nome completo. Pessoal, por favor, dá OK se vocês conseguiram criar a nova coluna vendas completo. A outra coisa que a gente observou, que essa coluna 13 é nula. Então, se a gente vem, botão direito, remover, a gente tira essa coluna. Então, para remover qualquer coluna, basta clicar no rótulo, botão direito e remover. Ok? Então, eu já removi. Se por acaso eu removi sem querer, dê uma olhada aqui do lado direito, onde tem as etapas aplicadas. Se eu vier aqui e clicar o xizinho, ele volta à coluna de novo. Aí eu posso, botão direito e remover.
Aí ele vai, tudo que a gente está fazendo, a gente pode desfazer. É aquela mesma coisa do Word, Excel, onde você desfaz as últimas ações. Agora, pessoal, para a gente finalizar o tratamento, eu queria colocar algumas informações relativas a ano, mês e início do mês, a partir da coluna vendas e data. Então, eu vou vir aqui, clicar vendas. Sempre quando eu quiser extrair ano e mês, a primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar a coluna de data, ok? Ao clicar essa coluna de data, nós precisamos clicar no menu adicionar coluna. Então, vou dar um zoom. Então, primeiro eu cliquei na coluna vendas e dados, no cabeçalho. Depois, eu cliquei em adicionar coluna e usei essa opção data, ok? Então, selecionei, adicionar coluna, data, ano e de novo ano. E ele apareceu aqui o ano a partir daquela data. Eu dou duplo clique aqui e coloco vendas ano para padronizar. Uma vez que eu fiz isso, eu volto para cá, clico vendas, adicionar coluna, data, mês e clico mês novamente. Ele coloca lá, eu ponho vendas, mês. De novo, vou no mesmo lugar, clico vendas, adicionar colunas, data e início do mês. Aí eu coloco vendas, início. Como que eu coloquei o início do mês aqui? Início, mês. Opa. Professor, você fez duas colunas novas. A de vendas do Três. mês. Ano, ó. Ah, você fez ano, mês e início Ano, de mês. mês, e dentro do mês tem um negócio que chama início do mês. Ah, tá bom então, obrigado. Por que que eu estou fazendo esse no início do mês? Porque se eu quiser contar o número de dias, né, aí fica mais fácil o processo. Então, nós temos aqui 3 novas colunas: venda ano, venda mês e venda início do mês. Lembrando que, para que a gente possa fazer isso, seleciona venda data, adicionar coluna e depois vem no data. É obrigatório você selecionar o cabeçalho da coluna data antes de criar novas colunas, ok? Pessoal, dá um sim aí para mim, se conseguiram colocar essas 3 novas colunas. Uma vez que a gente fez essa etapa, pessoal, lembrando que todo vídeo, esse passo a passo, será disponibilizado logo após a aula. Aí eu venho aqui em arquivo e vamos usar essa opção, fechar e aplicar. Depois eu explico para você a diferença. Mas, de forma resumida, eu vou sair do Power Query e vou voltar para o Power BI, mas vou jogar tudo na memória para que possa fazer um gráfico ou uma visualização. Então, arquivo, fechar e aplicar.
Observem aqui, pessoal, do lado direito, agora apareceu uma coisa diferente. O que seria isso? Eu vou clicar nele e vou mostrar aqui, na verdade, o que aconteceu. Ele pegou todas as colunas que a gente precisa para fazer os gráficos ou visualização. Ok? Então, vou voltar lá. Agora, o mais importante dessa parte do Power BI, ok? É você entender que a gente tem 3 tipos de janelas aí possíveis. Estão aqui no canto superior esquerdo. Primeiro são os gráficos. O segundo são os dados. E o terceiro é a relação entre as tabelas. No nosso caso, nós temos só uma tabela. Eu mostrei para você que é possível, sim, usar uma tabela, mas é melhor separar em tabelas fatos e dimensão. Mas é possível, sim. Então, vamos olhar o que é cada um. Se eu clicar no relacionamento, ele vai mostrar a tabela e não tem nenhuma outra para relacionar. Se eu clicar na de cima, que chama dados, ele vai mostrar todos os dados que a gente tem. Se eu for na última, no canto superior esquerdo, ele vai mostrar os dados que a gente vai... Os dados não, vai mostrar a possibilidade de a gente fazer alguns relatórios ou, como ele chama aqui, visualização. Então, nós vamos fazer 3 tipos de visualização. Quais são os possíveis? Pessoal, dá uma olhada aqui o tanto de visualização que existe. E esses 3 pontinhos tem outros tipos de visualização, tá? E esse outro tipo de visualização, deixa eu ver se eu entro aqui e mostro para vocês. Olha o tanto de gráfico que tem aqui, pessoal. Um que eu acho que é interessante, eu não sei, aquário, que chama. Aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Um aquário, quanto maior é o faturamento, maior é o peixinho. Tá bom? Então, tem muita coisa aqui. Depois que vocês aprenderem direito, vocês não vão querer usar mais no Excel. Pessoal, o que esse programa faz é macumba, viu? Pessoal, eu vou mostrar para você. Ele faz milagre. Pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é qual o faturamento total das vendas. Então, primeiro, eu clico aqui nessa parte do visual, escolho o tipo de visual. No caso aqui, nós vamos escolher um que chama cartão. Tá? Então, primeiro eu clico no visual, aqui na tela, no Canvas, que ele chama. Venho aqui, escolho cartão. E a partir desse momento, ele já colocou o cartão e eu posso mudar aqui o tamanho, fazer o que eu quiser. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa colocar os dados. E aí tem 2 informações importantes aqui. Esse aqui, pessoal, são os campos que você vai colocar. Esse outro é um rolinho de pintura, esse aqui é a formatação dele. Então, um faz os dados e o outro como que você vai formatar. Os dados estão aqui do lado direito.
Como eu quero faturamento, eu vou clicar aqui em faturamento, dar um zoom aqui, e vou colocar em campos. Agora, tá vendo, ó? Eu vou clicar campos e vou clicar formatação. Campos e formatação, ok? Então, a primeira coisa... Isso. Onde está o cartão, pessoal? Está aqui, ó. Ó, um que tem 1, 2, 3. Então, eu escolhi esse, clico no cartão que eu fiz e ponho vendas fatoramente e arrasto para cá. Pronto, já tem o total de faturamento. Ok? Aqui, pessoal, uma vez que eu clico esse gráfico aqui, eu posso clicar aqui no rolo de pintura e começar a fazer algumas coisas aí, fundo, borda, sombra, tal, título, ok? Eu não gosto. Essa bolinha para cá está ativado o preto, do lado esquerdo não está ativado. Se eu não quiser rótulo, mas se eu quiser título, eu tenho que colocar o título aqui, bolinha para a direita, e colocar título vendas, ou faturamento, por exemplo. E aí, posso colocar cor, negrito, etc. Posso diminuir, tal, e vou fazendo isso aqui, ok? Além disso, pessoal, outra coisa que a gente pode fazer é o faturamento mês a mês. Então, eu não posso estar clicado no faturamento. Eu tenho que clicar fora, senão ele joga o gráfico em cima do outro. Então, como que eu sei que está selecionado? Porque tem a bordinha em volta. Se eu clicar qualquer lugar aqui no meio, escolher, nós vamos escolher aqui o gráfico de colunas clusterizado, que é esse aqui. Então, eu clico qualquer lugar aqui para ele não escrever em cima e clico colunas clusterizado, tá? Esse aqui você pode aumentar o tamanho, etc. E aqui eu queria colocar faturamento em vendas e o eixo, o mês. Então, o faturamento eu vou colocar aqui em valores. E aqui no eixo eu vou colocar mês. Onde está o mês? Aqui, ó, vendas data. Se eu clicar, aqui tem vendas. Eu poderia usar esse venda mês ou poderia usar esse vendas mês aqui, tá? E aí ele aparece aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, etc. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu também poderia colocar esse mês aqui que a gente acabou de fazer, mas esse aqui, ele usa um número. Sei qual que vocês preferem. Então, eu usei aqui o mês, e aí ele apareceu mês a mês. Ok? Como é que eu fiz? Vamos fazer de novo. Cliquei aqui em qualquer lugar, cliquei colunas clusterizadas, depois peguei o mês, joguei no eixo e peguei faturamento e coloquei em valores. Ok? E por fim, a última cor. Aqui, por exemplo, eu posso mudar a cor, clicando aqui no Fórmula. Professor, Pois não. você apertou no vendas cauterizada e depois fez o quê? Ó, vamos fazer de novo.
Eu clico aqui em qualquer lugar, cliquei o clusterizado. Agora, eu preciso clicar aqui no eixo e colocar os dados aqui. No caso de vendas aqui, eu cliquei em vendas e tem o mês aqui. Coloquei o mês no eixo e o faturamento em valores. Tá? Então, foi esses dois lugares que eu coloquei os dados. Valeu. E vendas e o mês aí. Opa. E o último gráfico que eu queria fazer, vocês não podem deixar selecionado, porque senão ele escreve em cima. Eu seleciono no outro, e aí eu vou escolher uma opção que chama mapa. Então, esse aqui, mapa. Então, esse mapa aqui que a gente vai usar. E aí, quais são os dados que a gente vai utilizar? A gente vai usar, clica aqui, localização. Se quiser alterar, vai em formato. Então, clica aqui, localização. A gente vai colocar em tamanho da bolinha o faturamento. Ok? E, no caso de localização, a gente vai colocar o país. Então, eu só fiz duas coisas aqui. Coloquei vendas país aqui e coloquei vendas faturamento. Opa, exatamente aqui, ó, o mapa. Aí depois você colocou vendas, país e o que mais? Eu coloquei só duas coisas aqui, ó. Eu coloquei vendas país e vendas faturamento em tamanho e vendas país em localização. Tá bom, obrigado, viu? Agora, pessoal, nós poderíamos trabalhar ou fazer muita coisa. Quando vocês clicam, por exemplo, em algum gráfico, vocês podem ir lá no formato, que é aquele rolo de pintura, e alterar. Por exemplo, eu posso vir aqui e alterar, por exemplo, estilos de mapa. Ó, estilo de mapa, eu posso pôr aéreo. O que vocês acham desse aqui? Melhor ou não? Ah, eu quero rodoviário mesmo. Tá? Eu quero um escuro. Ou você quer um aéreo. Então, pessoal, o que a gente fez aqui foram 3 visualizações, um que chama mapa, outra coluna clusterizado e o outro que chama cartão. Então, nós temos o total das vendas, a venda mês a mês e também um mapa mostrando. Se eu chegar nesse mapa aqui, no meu mouse que tem aquela rodinha, eu consigo ir dando um zoom aqui. Tá? Então, pessoal, o que a gente tem até sexta-feira? É importante que todo mundo consiga fazer isso. Mas o que eu gostaria que vocês fizessem até sexta é um teste de conceitos. Pode fazer quantas vezes quiser para chegar no 10. Tá? Se vocês tiverem tempo, refaça esses 3 visualizações. Se você não tiver tempo, nós vamos fazer isso durante a aula. Nós vamos fazer essa parte um pouquinho mais rápida e depois vamos fazer mais 3 visualizações e tentando montar alguma coisa diferente. O que difere para as pessoas que não conseguiram logar? Se vocês observarem aqui em cima, eu tenho o meu nome aqui e tenho essa opção publicar. As pessoas que não conseguiram logar,
logar não vão ter essa opção. O que significa publicar? Significa, se eu fizer uma apresentação, isso que o Gustavo está perguntando. Quando eu publicar, eu não preciso, ele vai ficar na nuvem, na minha conta. Aí eu faço uma apresentação interativa, porque olha aqui, pessoal, que legal. Eu falei para vocês que isso é macumba. Olha, eu quero só o mês de abril. Eu clico abril, tá? Eu quero só o mês de maio e etc. Ah, eu quero 3 meses. Tá ótimo. E quando eu falo de vocês publicarem, vocês estão ter um link. Você leva esse link com você, abre a apresentação lá na sala de reuniões, não precisa levar nada, mostra, o cara pergunta, e o primeiro semestre? Você quer o primeiro semestre? Tá bom. Ok, tá tudo tranquilo aqui. É isso, faturamento. Né? Não, eu não quero, eu quero tudo. Então tá tudo aí. Então, com isso, a gente vai interagindo com a plateia, ou seja, eles vão perguntando e eu vou respondendo. E todos esses gráficos vão estar totalmente integrados. Quando eu afetar... O Vinícius, o do mapa é assim, ó. Eu vou clicar, vou fechar aqui, clico um espaço. O mapa é essa bolinha que tem aqui. Eu clico essa bolinha e aí eu preciso colocar alguma coisa no localização e também no tamanho. No tamanho eu coloco as vendas e eu coloco aqui o país em localização. Então, tem 2 informações importantes aqui, tá? Aí. Vendas, país e esse aqui. O resto, por enquanto, não precisa colocar, não. Tá bom? Então, para sexta-feira, responda o questionário. Se puder, refaça isso aí. E como é que vai funcionar a dinâmica de sexta? A dinâmica de sexta nós vamos fazer juntos, tá ok? E na dinâmica de sexta, né, cada um vai postar o seu dashboard de 6 visualizações, tá? E depois da aula, cada um vai corrigir o do outro e durante a aula eu vou perguntando para as pessoas como está o seu dashboard e qual a sua interpretação dele. A Lívia está perguntando em relação ao questionário. Então, vamos lá, que o questionário é aqui, ó. Ok, pessoal? Então, eu agradeço. Eu não sei se aquelas pessoas que estão com dificuldade, seja o Gabriel e o João, eu queria conversar alguns minutinhos aí, se possível, tá? Eu já vou Professor, parar a gravação. Quem é?